Oi pessoal, tudo bem, gente? Estamos começando aqui mais um programa Entre Amigos, esse programa que faz realmente um bom sucesso, a oportunidade que você tem de conhecer, de ver, de rever, de se lembrar, de se emocionar com os nossos convidados, né? Porque aqui realmente é uma verdadeira emoção. Você está onde? Na TV Fortaleza, canal 7.2, no programa Entre Amigos. Aqui, essa TV que pertence à nossa Câmara Municipal de Fortaleza. É isso mesmo, pessoal, com uma programação linda, maravilhosa, com muitas coisas boas para você, certo? Lembrando que esse programa vai para o ar todas as sextas-feiras, numa forma inédito, às 21 horas. É isso aí. Mas temos aqui muitas reprises, tá bom? Bom, gente, hoje o meu convidado é um grande amigo. Como ele disse, é 42 anos. A gente se conhece há 42 anos. Calé Alencar. Aê! E aí, Caulé, como é que você tá, meu grande querido amigo? Olha, é a estrada da música. Sempre, né? É. Desde o início, lá onde a gente se conheceu, durante o movimento Massa Feira, né? E vários outros eventos que aconteceram também na mesma época. Shows que a gente fazia ali, Teatrinho da Insetur, Teatro Universitário, Teatro de Arena da Crédimos. Isso, E o próprio Teatro José de Alencar, que abrigou também o primeiro show que eu participei. E tive essa honra de estar ali acompanhado de Ângela Linhares, Petrúcio Maia, Ricardo Bezerra. E logo em seguida a Massa Feira, e daí gravamos o primeiro disco, né? E estamos nessa estrada aí desde esse tempo. Na música e também na cultura popular tradicional, porque há 26 anos eu tenho feito um trabalho com os maracatus também em Fortaleza, né? No Carnaval de Rua. Então é uma outra vertente também a que eu me dedico. Legal, tá aí, gente. Falar com o Calé Alencar é falar com muitas coisas, né? Nós vamos falar também do Carnaval, vamos falar do seu maracatu, né? Nação Fortaleza, né? Isso. Nação Fortaleza. Eu quero ter uma curiosidade. Você colocou o nome de Fortaleza para homenagear a cidade de Fortaleza ou para homenagear o seu time Fortaleza? Bom, eu sou apaixonado, né? Declaradamente Fortaleza, tricolor de aço. Mas não foi por isso. É uma não, mas peraí, coincidência. daqui a pouquinho nós vamos falar. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque o maracatu a gente ainda vai falar daqui a pouco, né, gente? Nós vamos falar sobre o maracatu, porque também nós vamos falar, né, do carnaval, o que é que ele está achando agora com essa situação difícil, né, que nós estamos ainda passando, né, que é essa pandemia, porque no ano passado não houve desfile do maracatu, não houve carnaval, e esse ano também talvez não vá acontecer, quer dizer, está tendo ainda aquele mistério, né? Mas isso a gente vai falar depois, porque realmente queremos falar um pouquinho do Calé Alencar, como você falou mesmo, no seu começo, né? Você começou mesmo ali, foi na época da Massa Feira mesmo, o movimento. Tu é cearense mesmo, Tu é cearense? Quer dizer, você é de Fortaleza ou você é de alguma cidade do interior? Como é? Tu veio de onde? Da onde você surgiu? Olha, Praciano, eu nasci em Fortaleza, mas foi um acidente de percurso, né? Na verdade, os meus pais moravam em Juazeiro do Norte. Minha mãe teve complicações, né, durante a gravidez e eu tive que vir nascer em Fortaleza. Mas com um mês eu voltei para o Cariri. E fiquei, até 10 anos eu fiquei... morava um pouco lá, um pouco aqui. Os meus avós maternos moravam lá em Juazeiro do Norte. Tive familiares também que moravam no Crato. Na verdade, a minha família é pernambucana e vem lá de Exu, né, em Pernambuco. A turma dos Alencar, né? E aí, quando me estabeleci mesmo em Fortaleza definitivamente, eu estava com uns 10 anos, em torno de 1965, 66. E moro aqui até hoje. Então eu me sinto cidadão, né, nascido em Fortaleza, mas com um coração lá no Cariri. Inclusive eu tive a honra de ser agraciado com o título de cidadão juazeirense do Norte. Em 2020, né? Agora no ano passado. Né? E aí eu fui agraciado com o título e só veio acentuar mais ainda em mim a minha relação com o Cariri, que está na minha arte, na minha música. Desde o início, eu sempre declaro essa minha relação com o Cariri, porque
realmente o berço, é onde eu colhi pelas primeiras impressões da formação musical, da cultura tradicional popular. Eu até acho e acredito esse meu envolvimento com a arte tradicional de Fortaleza, no caso dos maracatus, né, o carnaval, por tudo que eu vivi de arte tradicional popular nas ruas de Juazeiro do Norte e do Cariri como um todo. Sim, porque a arte popular porque é mesmo você voltando para Fortaleza, você vindo para Fortaleza aos 10 anos, aí você ficou indo para lá, é claro, né? Sua família. Sempre. Aí, sempre. Né? Porque lá o Cariri, por exemplo, Juazeiro do Norte, né? Aliás, o Cariri todo ali é uma região fabulosa, com manifestações culturais riquíssimas. E eu tive muitas oportunidades, né, de ir para lá. Eu já participei de você sabe que eu fui funcionário da Ensetur, né? Sim. E através da Ensetur eu tive a oportunidade muitas vezes de ir para o Cariri, né? Participar de festivais, de bandas cabaçais, né? Eu tive de festivais de cantadores, né? Conheci o Pedro Bandeira, né? As bandas cabaçais dos irmãos Aniceto e também do menino, do outro. Como é que eu me esqueço? Mestre Miguel. Né? Miguel, rapaz, é muito massa. Esse daí, na verdade, eu tive muita convivência com ele, muito mais do que os Anicetos, né? Eles viviam muito, a gente sempre, quando a gente fazia os nossos projetos de animação turística, a gente trazia muito eles. Sim. Eles ficavam aqui até eu vi muitas vezes. Pois é, ficava meses, isso, e eles ficavam meses num hotelzinho ali perto do centro, sabe? A gente, né? Aí eles ficavam lá hospedados lá, e tinha, não sei se você se lembra que tinha um projeto. Você deve se lembrar, claro. A Isanô, você lembra da Isanô? Sim. Né? A exposição de arte nordestina. Onde a gente trazia também muito o pessoal do Cariri para cá. Então eu tive essa oportunidade de fazer, sabe, de sempre quando tinha alguma coisa assim, mando para Ciano. E eu achava era boa. Que maravilha. Olha, eu assim... Qual é o Estênio Diniz, né? Estênio Diniz é um grande artista da xilogravura, da música esse também. Aí a gente tinha muito Inclusive contato. O Estênio hoje é mestre da cultura, né? Diplomado pelo governo do estado do Ceará, como de notório saber, né? Grande eu fiz amigo. uma vez uma peça chamada O Tempo, eu também escrevi, né, peças de teatro e tudo, e o Estênio Diniz teve lá Semana do Cariri, não sei, Semana Cultural, e ele levava vários, e ele me levou a minha equipe toda, Sim. né? Eu tinha então o Cariri para mim, agora é uma pena, nunca mais eu fui lá. Inclusive tem uma amiga minha que mora lá, e eu disse para ele, rapaz, nesses dias eu quero, assim, qualquer dia eu quero ir lá. Tem um Cícero Lúcio, né, nosso querido jornalista que está morando lá, né? A minha relação com o Cariri é permanente, sabe, Dudu? Eu sei. Mas eu não tenho mais, os familiares com quem eu convivi mais diretamente já não moram lá, né? Uhum. E alguns até já estão no plano dos encantados, né, e tal. Mas, assim, tenho primos, né, em algum grau que moram lá pelo Cariri. E, assim, tem esse período, né, de pandemia também, que impede a gente de circular muito e tal. Mas eu tenho, assim, estou aqui na expectativa para ir receber o título de cidadão juazeirense, né? Sim, você ainda não recebeu? Ainda não, já está lá, lá, publicado, né, como, falta só ir lá. Como um ato da Câmara Municipal de Juazeiro, né? Uhum. Ô, Calé, vamos cantar? Vamos. O que é que você vai começar aqui, mostrar aqui a sua... eu trouxe para você aqui para mostrar uma parceria nova. Aliás, eu vou mostrar para você aqui canções da época da pandemia. Certo. São canções inéditas, canções que... Mas eu quero uma daquelas antigas depois. Tenho mostrado depois, em algumas lives, né? E aí eu vou mostrar para você inicialmente uma parceria com o poeta Climério Ferreira, nosso querido Climério do Piauí, né? Parceiro de Petrúcio Maia, do Ednardo. E aí eu tenho feito canções com o Climério. Nesse período da pandemia a gente fez muita coisa juntos. E aí uma canção... Assim, ele lá e você ele cá, em Brasília, né? E eu dois, aqui, assim, essa pandemia nos deu essa oportunidade de conversar mesmo com as pessoas, um momento de introspecção, de isolamento, mas também dessa possibilidade de diálogos, nessas possibilidades que a gente tem hoje, né? De redes e como é que a gente vai se comunicando, dialogando e criando arte, né, para poder sobreviver no meio desse caos maluco aí. Então, fizemos uma canção, o título é sugestivo, Depois que o Vírus Passar. Ixi. Então, que é um texto que ele escreveu sobre esse momento, né,
o que está acontecendo no mundo e será que ainda vão acontecer essas coisas que a gente gosta, né? Então é isso aqui. Será que ainda vai ter carnaval com esse vírus no mundo, com esse medo profundo, difícil de respirar? Será que ainda vai ter São João? Será que toca baião? Vai ter quadrilha e balão, um shot pro povo dançar, hein? Será que ela ainda me espera, espiando da janela, ela lá na casa dela, querendo me ver chegar? Será que ainda vai ter carnaval? Um sambista moribundo, com o sentimento do mundo. Será que ainda vai sambar? Será que vai ter boteco e um samba bem comovido, pro povo cantar bonito, depois que o vírus passar? Será que ainda vai ter carnaval com esse vírus no mundo, com esse medo profundo, difícil de respirar? Será que ainda vai ter São João? Será que toca baião? Vai ter fogueira e balão, um shot pro povo dançar, hein? Será que ela ainda me espera, espiando da janela, ela lá na casa dela, querendo me ver chegar? Será que ainda vai ter carnaval? Um sambista moribundo, com o sentimento do mundo. Será que ainda vai sambar? Será que vai ter boteco e um samba bem comovido, pro povo cantar bonito, depois que o vírus passar? Será que ainda vai ter carnaval? Show, cara, muito legal, hein? Muito, muito bom. Eu já tenho visto muitas pessoas fazerem músicas com esse tema da pandemia, né? Mas essa aí tá muito legal, né? E a gente, né? E você escreve exatamente, né? A questão da pergunta mesmo, né? Que na verdade ninguém sabe, né? Na verdade o que a gente está colocando aqui é assim, a necessidade que a arte, como a arte se impõe, né? Em todos esses momentos assim, de tanta dificuldade. Porque na verdade a arte foi quem salvou meio mundo e mais o mundo inteiro, né? Uhum. Nesse momento de reclusão. Então todo mundo foi ver cinema,
literatura, música, sobretudo muita música, né? Para poder aguentar o rojão, né? Muita gente se refugiou na cultura mesmo, né? Na arte mesmo, tem muita gente, até aqueles que não gostavam muito. Até para mostrar que não precisa de pandemia, a gente precisa de arte sempre. É sempre, isso mesmo, é isso mesmo. Mas você sabe como é que as pessoas, né, os seres humanos, eles não ligam muito, né? Eu sei disso porque eu convivi a minha vida toda com arte, né? E principalmente, por exemplo, quando você faz teatro naquela época, mesmo fazendo shows assim, você vê, você não tem um público, as pessoas não lhe procuram, não vão para teatro, não vão, né, naquela época, né? E hoje em dia, né, com a internet, aí é que a coisa está desse jeito. Mas, Caleb, me diz uma coisa, vamos voltar novamente àquela época, quando você, né, aí, o seu primeiro show aconteceu antes da Massa Feira, ou o seu primeiro show foi na Massa Feira? Assim, o primeiro Caleb, apareceu, foi na Massa Feira? Bem antes, inclusive, porque na verdade eu conto o meu tempo de carreira como cantor e compositor, né? Quando eu participei pela primeira vez de um festival com canções autorais. Que foi em 1975, o Festival Canteiro, que foi promovido pelos alunos da Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje é o IFCE. Então participei com 3 canções. E como estávamos no ginásio do Sesc, com o equipamento da minha banda, que eu tinha na época, que era uma banda chamada Feira do Som, o nosso equipamento foi emprestado para o festival. Chegou lá o meu querido e saudoso amigo Francis Vale, juntamente com o Moraci Duval, para alugar o som para um show de Antônio Marcos e Vanusa. E aí eu já, assim, com aquela vontade de também participar mais, assim, além do festival, né? Eu troquei com eles, assim, eu cedo o som e vocês cedem meia hora antes do espetáculo do Antônio Marcos e da Vanusa para minha banda tocar. Já foi inteligente. E aí eu cantei pro ginásio do Sesc super lotado, fizemos meia hora de um show logo lindo. Antônio Marcos e Vanusa, né? Inclusive, eles assim, com aquele sucesso imenso de artistas populares, nessa época eles estavam cantando um repertório que tinha músicas de Milton Nascimento, Gil, Caetano, e músicas que o Antônio Marcos e a Vanusa gravaram, de Belchior, inclusive uma parceria de Antônio Marcos com Fagner. Meu coração latino, antes nunca navegado. Olha aí que legal. No Atlântico ancorado, é pacífico demais. Num dia americano, feito estouro de boiada. O meu coração de nada quis a América do Sul. O Antônio Marcos, inclusive, foi quem gravou o primeiro, Todo Sujo de Batom, né? A camisa toda suja. Eu vi tudo isso, ele cantando maravilhosamente com aquela voz linda. E aí participamos desse show com ele. E aí dá-se aí a minha amizade com o Francis Vale. Que depois nos tornamos parceiros, né? Meu parceiro. Temos uma música gravada pela Mirla Muniz. E daí, numa certa ocasião, eu encontrei com os irmãos Fonteles. Uma turma do Piauí que veio morar em Fortaleza para fazer faculdade. Jabuti, a Zezé, a Ana, Nazaré, Rita. Eita, turma boa. Maravilhosa. E aí nos tornamos muito amigos, começamos a compor, a criarmos, né, um trabalho ensaiado em termos de vocalização e tal. E eu fui com a Zezé participar de uma peça de teatro de um grupo dirigido pela nossa querida Erotilde Honório. Sim. E lá eu conheci a Ângela Linhares, que estava montando um show. Isso era em 1978. E a Ângela então nos convidou para participar do show dela. A partir daí eu conheci Petrúcio Maia, Ricardo Bezerra, Tarcísio Lopes, Lázaro, e mais as pessoas que estavam em torno ali, Fausto Nilo, Estélio Vale, né? Pronto, você assim, então fazer como conheceu a nata. Eu comecei a circular num ambiente do qual eu era fã. Era admirador daquelas pessoas todas, sobretudo Petrúcio Maia, que sempre foi um compositor que eu gostei bastante, assim, pelas harmonias, o estilo, né, de composição do Petrúcio, maravilhoso, que é uma arte eterna, né, tá aí gravada por grandes intérpretes, sobretudo as parcerias dele com o Brandão, que eu gosto muito, e que inclusive eu agora tenho um convite para cantar algumas dessas canções num evento que vai homenagear o Brandão. Eu vou ter esse prazer de cantar uma parceria minha com o Brandão, algumas do Petrúcio Maia e uma do Brandão com o
o Cirino, né? Uhum. E, inclusive, falando desse show que eu fiz com a Ângela, eu vou cantar uma música que eu aprendi lá em 1978, que é uma canção inédita, que eu acho que só eu e a Ângela sabemos cantar essa canção, que é do Petrúcio com o Brandão, chamada Os Bichos. Certo. E aí vou apresentar nesse evento em homenagem ao nosso querido Brandão. Legal. Olha, antes que você cante uma música, já nós vamos pedir aqui um intervalo, você falou do Francis Vale, eu não poderia também de falar um pouco, porque esse cara foi assim muito bom, foi assim uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida, foi o Francis Vale, porque me ajudou mais ainda, né? Você falou aí das pessoas que quando você entrou lá no shows e tudo, você começou a conhecer Fausto Nilo, tal, e o Francis Vale também foi a pessoa assim, que me fez, assim, através dele eu comecei a conhecer também muitas pessoas, até porque a gente morava ali em frente ao Estoril, né? Sim. Ali era a nossa, ali é muito bom, rapaz, viver aquele momento do Estoril, cara, não tem, assim, pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida, principalmente mesmo nas noites, que o pessoal batia lá na porta lá, né? O pessoal via do Estoril, 3 horas, procurando, eu ia, Dudu, vai lá, Dudu, aí o Rupo descia. Quantas músicas fizemos ali, quantos amigos, né? Quantos movimentos projetos, de arte, né? Eu fiz um projeto, o Basal 80, nós fizemos lá na casa do Francis Vale. Inclusive você também, mais recentemente, fez um movimento lá muito bonito, né? O encontro dos amigos de Estoril, né? Do Estoril, sim, aquele que eu fiz durante 3 anos, né? Que nós fizemos lá, foi 3 anos, maravilhoso. O reencontro no Estoril. Precisamos sempre disso. Cara, eu tenho uma saudade muito grande desse, né? Eu queria muito, né, que o Estoril voltasse, né? A estar nas nossas mãos, nas mãos dos nossos artistas. Não é porque agora ele foi transformado numa repartição pública, né? Mas quem sabe um dia volta. Mas falando em Estoril, eu não posso esquecer daquela noite linda, maravilhosa, vou lá, noite linda, né? Que a polícia chegou lá no Estoril, né? E o Calé Alencar lá em cima do caminhão começou a cantar, foi lindo, né? A música na verdade ali... Foi do Brandão, não, a música Coincidentemente, é uma canção do Brandão com o Petrúcio Maia, cuja letra fala exatamente essa nossa a resistência, né? A um momento assim de exceção, porque a gente vivia ali sob a ditadura militar, né? Um momento da história brasileira lamentável, que a gente espera que isso jamais aconteça novamente. Mas é bom a gente lembrar exatamente para que não aconteça, para estarmos sempre vigilantes, né? E foi um momento assim que a polícia invadiu lá o Estoril, porque é um local de encontro de artistas e jornalistas, e pessoas ligadas à arte, e políticos de mentalidade progressiva, né? Progressista. Então, e aí me veio a ideia, porque a canção é exatamente isso, é resistir, né? Então, aí começamos vai lá, só um pedacinho aí pra gente lembrar. Quando o cigarro irritar a garganta e a bebida dos lábios queimar e a presença de alguém que ainda canta não consiga no peito cantar. Quando a rua, a casa e a porta não mais falem de ir ou chegar, quando não mais houver poesia na triste canção de uma mesa de bar, é preciso entender que perdida pela vida uma estrada caminha e que uma cidade sozinha não comporta a procura da vida. É preciso sair pelo mundo, procurando não só encontrar. É preciso alcançar a aurora, que a noite teimou em fazer não chegar. É preciso entender que a vida quer um jeito de resistir. É preciso saber que agora a aurora não pode esperar por vir. Todo mundo! Show! Agora, Calé, antes
de eu pedir o intervalo, cante mais uma música, aquilo que você escolher aí, vamos lá. Então eu vou te mostrar uma dessas novinhas também, Novinha, vamos lá. Nós fomos aqui num passado bem longe, né? Que vai e volta, vai e volta. Então eu vou cantar uma dessas também da época da pandemia. Essa é minha só é letra e música. A Lua e a Flor. Show. La ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya. Veja bem, não é sempre que a manhã chega banhada de sol, nem sempre é azul a cor desse mar, nem sempre o céu sorri ao te acordar. Mas tudo pode mudar se o vento soprar, e assim seja lá como for, te trouxer respostas que irão iluminar o teu sorriso, a lua e a flor. Faça seu mundo se vestir de amor. Lembre de nós ouvindo essa canção. La ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya. Veja bem, não é sempre que a manhã chega banhada de sol, nem sempre é azul a cor desse mar, nem sempre o céu sorri ao te acordar. Mas tudo pode mudar se o vento soprar, e assim seja lá como for, te trouxer respostas que irão iluminar o teu sorriso, a lua e a flor. Faça seu mundo se vestir de amor. Lembre de nós ouvindo essa canção. La ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya, la ya, la ya, la ya. Veja bem. Show! Que lindo, né? Sempre é lindo. Mas, gente, vamos fazer. Veja bem, tá na hora do intervalo. A gente volta já já tomar uma aguazinha. Ó, queijo. A Câmara Municipal de Fortaleza tem uma nova mesa diretora para orientar o trabalho dos vereadores e cuidar dos interesses dos fortalezenses. Ela garante que milhares de vozes sejam ouvidas por meio das propostas apresentadas em plenário, definindo projetos e leis importantes para melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. Nova mesa diretora da Câmara Municipal. Nossa voz, nossa fortaleza. É isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Não vamos perder muito tempo. Vamos conversar mais ainda com o nosso querido Calé. Calé, vamos lá começar aqui lembrando que essa semana, aliás, semana não, tá com umas 2 semanas, acho 2, 3 semanas que teve o Futuro em Memória lá no São Luís. Mas me fale, também teve lá na casa da vovó Dedé também, né? Assim, me fale dos projetos, desse projeto. Quero mandar um abraço aqui pro nosso querido o Dalton, né? Dalton Moura e Dalton Rogério Moura, Franco. né? E o Rogério, né? Essa dupla. Eles estiveram aqui, o Rogério e o Roger. É um projeto lindo, bastante, né? Isso. Nós fizemos o primeiro e eu fui convidado, participei, cantei uma parceria de Dalton com o Rogério Franco.
Nesse processo todo da gente fazer vários shows, a gente rodou aí uma estrada danada. Foi. Com esse primeiro disco. E aí eu dei uma letra. Nessa época não tinha, né? Não tinha chegado ainda a pandemia, aí você estava na maior. Aí foi em 2018 ou foi em 2019? 2019. Foi, né? Viajamos muito aí pelo Ceará, até na Paraíba a gente foi. Ele contou aqui. No Centro Cultural de Souza. E aí eu dei uma letra para o Rogério Franco. Uma letra que eu escrevi para filha do Newton Fiore, que é a neta do Roger e sobrinha do Rogério. Que é a Juliana. Júlia, né? E aí, Rogério musicou. E agora, nessa segunda edição do projeto, né, gravamos algumas composições de Dalton em parceria com o Rogério, e cada um de nós também foi convidado a gravar uma canção inédita sua, ou alguma canção que marcou, né, em cada carreira e tal. E aí eu tive a oportunidade de regravar o Vento Rei, que foi a minha primeira gravação e que se tornou também a música mais regravada do disco Massa Feira. Né? Para minha felicidade, do meu parceiro saudoso Zé Maia, essa canção tá lá, assim, foi regravada várias vezes. E eu regravei agora, o Vento Rei. E gravei também essa parceria com o Rogério Franco, né, que inaugura a nossa parceria. A gente já fez outras nessa estrada aí. E aí eu tive essa felicidade de regravar uma canção que eu gravei lá no começo da carreira. E você lembra aquele nosso período lá no Rio de Janeiro para gravar o disco Massa Feira. E na mesma época, a Tete gravou com produção do Raimundo Fagner um disco dela chamado Equatorial, que também é o nome de uma canção minha em parceria com o Fausto Nilo. E ela gravou o Vento Rei nesse mesmo disco, né? Então eu já fui para o Rio, assim, fui conhecer, gravar a primeira vez, assim, entrar no estúdio, gravar e tal. E já tive 2 canções no disco dela, então eu sou, assim, grato a vida inteira. Ela é minha mãedrinha, como eu chamo, né? Porque foi a primeira cantora que gravou músicas minhas, né? Tanto ela como Ângela Linhares são pessoas que eu sou gratíssimo, porque Ângela foi a primeira que me deu a oportunidade de, mesmo num show dela, eu me apresentar cantando uma música autoral. E eu me lembro que eu também cantei uma canção de um grande compositor cearense, que é o Aleardo Freitas, né? Maravilhoso Aleardo, que foi parceiro do Lauro Maia, né? Da turma do rádio aí dos anos 30, 40. Então é isso, eu fico muito feliz de participar desse projeto, porque tem, assim, essas pessoas a quem sou grato demais pelo início da minha carreira, que me deram muito estímulo, né? O Roger Rogério, a Tete, e também parceiros, o Dalton, o Rogério Franco, os músicos, que é uma banda maravilhosa, né? E ainda mais, assim, eu tenho meu primo, né? Um pedaço da minha família ali, que é o Edmar Gonçalves, né? Também participando, o Davi Duarte. E agora, nessa etapa, é uma coisa interessante também, porque nós agregamos uma cantora dessa geração novíssima, que é a Tereza Raquel, né? Que é uma voz maravilhosa. Aquela que participou, né? Lá no também gravou muito bom, disco muito e tudo. bom. E aí a gente teve a oportunidade de fazer também um registro em vídeo, né? A Casa de Vovó Dedé, que é um espaço maravilhoso, que a gente tem que se orgulhar muito de existir esse espaço em Fortaleza, né? Ali naquela área da leste-oeste, ali região do Pirambu, ali perto do Cuca, da Barra, né? Da Barra do Ceará. E é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, porque é uma coisa fabulosa, né? De como eles conseguem manter ali um espaço para a educação de jovens através da arte, através da música. E voltando ao Futuro e Memória, é um prazer imenso, né? Participar com todas essas pessoas que eu citei aqui, e a gente mostrando também que há uma produção sendo realizada, e que há também um esforço enorme de registrar isso e mostrar, porque fizemos esse show no Teatro do Cine São Luís, né? E vamos fazer outros aí, né? Deus quer. O que é que nós vamos cantar aí? Vai ser o Vento Rei? Já falei aqui na regravação do Vento Rei, então... Vamos lá. Vamos mostrar essa que vai lá no início, parceria com o grande músico Zé Maia, né? Meu querido Zé Maia.
Fiz no dorso do vento meu cavalo, nas brancas crinas paixão crivei, e amei no dorso do vento rei, no voo me aventurei, cavaleiro do ar. E amei no dorso do vento rei, no voo me aventurei, cavaleiro do ar. Fiz meu tropel nos prados campesinos, o verde vento viu meu viver. Meu selim foi o dorso do vento rei, no voo me aventurei, necessário voar. Meu selim foi o dorso do vento rei, no voo que sempre sei, necessário voar. Na paz que há no rosto dos meninos, nas aves fontes plenas de luz, no abrir os olhos e o coração, no grande amor da paixão, vento rei é canção. No abrir os olhos e o coração, no grande amor da paixão, vento rei é canção. La la ya, la ya la 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 la, la ya la 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 la, la 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 la, la la ya, la ya la 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 la, la ya la 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 la, la 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 la, la la ya. Legal. Ô Calé, vamos falar o seguinte, e você, como foi assim a sua... Você até já deu um toque assim, né, quando você é do Cariri e tal, a questão do maracatu, né? Quando foi que começou mesmo assim esse amor, esse amor pelo maracatu, né? Até o ponto de você criar o seu próprio maracatu na ação Fortaleza. Praciano, é o seguinte, eu como já falei, né? Meu envolvimento com a arte popular vem dessas minhas relações aí, né, de família, lá do Cariri, porque arte de rua, uma coisa maravilhosa de juntar gente, né? Então, isso norteou um pouco a minha vida também, de sempre trabalhar projetos coletivos, né? Sempre muita gente participando. Você viu aquele projeto do Lauro Maia que a gente juntou aí? Também do Lauro Maia. Gente, muita para realizar, né? E depois outras produções assim que me ligam à questão da música cearense e também a arte tradicional popular, que foram coisas que eu produzi do Cego Oliveira, da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, os Penitentes de Barbalha. Aí já são mais de 40 discos que eu produzi, né, juntando aí muita coisa boa do Ceará. A questão do maracatu é que eu fiquei fascinado logo que eu vi ainda na infância, né? Em primeiro lugar, aquilo me tomou assim um fascínio realmente total. É uma coisa mágica, o maracatu de Fortaleza, ele ainda falta algum caminho para que a cidade tenha esse sentimento de pertença. Porque o nosso maracatu ele é genuíno, original e é nosso. Nós conseguimos, através de muito tempo de pesquisa, de estudos, de investigação, né? De conversas com brincantes antigos, que a gente pudesse estabelecer um marco definitivo dessa característica singular do maracatu de Fortaleza. Então nós temos maracatus no Nordeste, mas havia uma versão de que o maracatu cearense seria uma importação, não é nada disso. O maracatu de Fortaleza nasceu em Fortaleza desse jeito, é do jeito que nós somos, é ali a nossa cara, é ali onde temos a nossa ancestralidade e tudo que nós legamos, né, para o futuro, como manifestação artística genuína, especial e fabulosa da nossa terra, né, para os que virão. A gente vem trazendo esse legado dessa ancestralidade e vamos passando isso para frente, elucidando essas questões, né, também, trazendo um pouco dessa questão da pertença, né? Isso ainda tem um pouco, mas a gente tem atuado muito. Hoje o maracatu, por exemplo, já é patrimônio material de Fortaleza, né? Isso já é uma coisa de reconhecimento.
Eu comecei a brincar efetivamente através do convite de um grande mestre irmão, que é o Descartes Gadelha. Certo. Ele compôs uma lua para o Maracatu Nação Baobá e me convidou para cantar essa lua em 1995. Cara, eu fui cantar essa lua e até hoje. Em 1995 eu estreiei como tirador de loas no Maracatu Nação Baobá. Em 1996 eu já compus a lua, e aí eu já brinquei no Maracatu Vozes da África durante 3 anos. Eu tanto compus a lua como também fui o tirador de loas. Depois passei 5 anos ajudando a reconstruir a importância histórica do Maracatu Agiouro. Fiz com muito orgulho. Tenho a honra de ter participado desse momento, da vida do Maracatu Agiouro. E aí, depois de 5 anos nesse aprendizado, ali sobretudo com o mestre Juca do Balaio, né? Então eu juntei alguns amigos, e amigos corajosos, e que me encorajaram também. E em 2004 nós fundamos o Maracatu Nação Fortaleza, como uma forma também de acentuar ainda mais essa contribuição nesse caminho da cultura tradicional popular, e também assim para tentar fazer as pessoas se conscientizarem da importância de uma manifestação cultural nossa, e que tem que ser cada vez mais nossa. Quer dizer que foi em 2004, quer dizer que já está com... Em 2004 fundei Maracatu Nação Fortaleza. 18 anos? Vamos para o 18º ano de existência, com 16 desfiles realizados, né? E aí, é uma coisa assim que cada vez mais a gente se envolve, porque a questão do maracatu, para mim, não é apenas o brinquedo. Envolve também a questão da história do maracatu. Tanto a história que ficou encoberta um pouco por uma questão também de ser ligada a uma tradição popular, de ser ligada também a uma questão do povo de tradição afro-brasileira, né? Do povo de tradição também nativa, dos povos geralmente mais excluídos, né? Da questão dos registros históricos. Há uma certa invisibilidade dessas questões, tanto culturais como sociais. E aí a gente tentou avançar nisso, né? Elucidando a história do nosso maracatu, trazendo elementos, registros oficiais da literatura cearense, que constam de maracatus existentes lá no século XIX, 1880, né? E trouxemos isso para a realidade atual, e mostrando que nós temos que nos orgulhar muito, primeiro, o maracatu como manifestação cultural coletiva. Segundo, o maracatu como sendo detentor de um instrumento que só existe unicamente em Fortaleza, que é o ferro. O ferro, aquele triângulo pesado, com aquele som maravilhoso. Isso. E terceiro, pelo gênero musical loa, que é um gênero musical que o maracatu apresenta e que, como tal, é um gênero musical de Fortaleza. Como São Luís tem as toadas de boi, como o Rio de Janeiro tem o samba, nós temos a loa. Um gênero musical nosso. Show! Vamos cantar, Calé! Vamos lá! O que é que nós temos agora? Você que manda. Olha, já falamos em Maracatu Nação Fortaleza, então eu vou cantar a primeira loa que eu fiz para o Maracatu Nação Fortaleza, que é uma loa que fala da rainha Ginganiband. Oh, 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 Ginga, rainha da gente, eu mandei buscar pra você luas, luandas e loas, coroas de reis e rainhas, rosários e santos e deuses, índios do maracatu.
rainha da gente, eu mandei buscar pra você frutas, balaios e rendas, negras calungas e angolas, caboclos da mata e batuques, toques de ferro e tambor. Ó ginga, rainha da gente, me benze com tua beleza. Eu sou maracatu, eu sou nação Fortaleza. Ó ginga, rainha da gente, me benze com tua beleza. Eu sou maracatu, eu sou nação Fortaleza. Nação Fortaleza. Você, quando canta, né, a gente, em todos os a gente revive. Agora me diz uma coisa, a minha curiosidade, né, que eu perguntei no início, né, Fortaleza, você colocou da Ação Fortaleza, é para homenagear a cidade de Fortaleza ou para homenagear o seu time, o time do seu coração, que também é o meu, né, que é do Otávio, como é que é, do Cláudio também, aqui do Otávio também, do Felipe também, Fortaleza, foi para homenagear o time também ou não? Não, embora haja essa coincidência, eu sou tricolor de aço. Todo mundo sabe que você é tricolor, né? Aí eu pensava... Inclusive, eu tenho um vídeo, que é o meu vídeo assim, mais visto no YouTube, que é um vídeo onde eu canto o hino do Fortaleza, né? Foi uma homenagem que eu fiz ao Fortaleza Esporte Clube. Mas não é. Na verdade é o seguinte, eu em 2004, eu coordenei um projeto de curadoria no colégio Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes? Tem. O colégio aqui do bairro de Fátima. Sim, eu não, no momento eu não estou, mas eu sei que ali tem Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora das Graças, eu acho. Nossa Senhora das Graças, né? Eu troquei aqui As Santas. As Santas, mas é Nossa Senhora das Graças, ali no bairro de Fátima. E desse projeto, era um projeto que se debruçava sobre a história, a cultura de Fortaleza. E aí nós criamos um maracatu lá, chamado Maracatu Fortaleza, que era a temática do trabalho de todos os alunos, para mostrar durante o mês de julho um grande show no ginásio Paulo Sarazate. E eu fui fazer essa curadoria e nesse processo criamos o maracatu. E aí a gente já estava também, assim, muitos amigos me estimulando para criar um maracatu novo, para dar essa intensidade a esse trabalho, né? Já começado em 1995. E aí aproveitamos o estandarte e colocamos Nação, onde tinha Fortaleza, ficou Maracatu Nação Fortaleza. E escolhemos para trabalhar, na verdade o estandarte nesse momento ele era azul e branco, que são as cores da bandeira de Fortaleza. Mas como eu brincava, e várias pessoas que vieram para o Maracatu Nação Fortaleza estavam também como brincantes do Maracatu As de Ouro, nós resolvemos homenagear também a nossa origem. E colocamos o vermelho e o amarelo. Então o Maracatu Nação Fortaleza tem vermelho e amarelo em homenagem ao Maracatu As de Ouro, que era onde a gente brincava antes de fundar o nosso Nação Fortaleza, e azul e branco, que são as cores da bandeira de Fortaleza. Eu sei. Né? Então não tem a bandeira do Fortaleza, tem a bandeira de Fortaleza. E aí fizemos esse maracatu em homenagem à nossa terra, né? Nação Fortaleza. Porque no início havia uma premissa que nos persegue até hoje. E que cada vez mais enriquece o nosso trabalho na formação de um grupo cultural que represente a cidade. É exatamente contar com brincantes da cidade,
E não apenas uma coisa localizada num bairro e tal, né? Numa região, entendeu? Específica. Né? Embora a gente tenha uma atuação mais constante no bairro do Jardim América, que ali, é lá onde ensaiamos, né? E é onde tem o núcleo original da família que se juntou a mim para criarmos o Maracatu Nação Fortaleza, que é a família da Fátima Lopes. Certo. Né? Nossa grande mestra Fátima. E aí nos juntamos e a família dela até hoje está inteira dentro do maracatu e vai nascendo gente, vai brincando no maracatu. Nós já estamos aí, né, com muitos brincantes e já com 17 anos, já quase atingindo os 18 de brincadeira aí de maracatu. Em 2022 estaremos aí com 18 anos. E aí a gente tem representantes dentro do folguedo de vários lugares da cidade. A intenção é essa, de homenagear Fortaleza dessa forma. Show! Pois tá bom. Gente, o nosso programa já está terminando, já está praticamente terminando. Foi da falta, mas eu gostaria de o Calé cantasse mais uma música. Mas lembrando que você está na TV Fortaleza, canal 7.2. Você também pode assistir esse programa através do meu canal do YouTube. Bota aí, Ranieri, canal do YouTube, Eduardo Praciano, ok? E eu vou pedir o Calé também para você deixar aqui suas redes sociais aí, para poder o pessoal lhe seguir, Instagram, tudo. Vamos lá. Calé Alencar, Calé com C, né? Calé Alencar, só me procurar aí, estamos pelo Instagram, YouTube, tem os canais com vídeos, né? E os trabalhos. Todos os seus trabalhos estão lá, né? Tudo a gente vai divulgando, né? Pelo YouTube tem os vídeos e as coisas mais recentes. No Instagram a gente está sempre divulgando, né? Também os trabalhos que a gente faz e shows que eu tenho participado também de modo coletivo. É só Calé Alencar, procura lá e vai seguindo para a gente manter esse diálogo, né? E vocês acompanharem também o meu trabalho, a minha carreira. Ok, Ju. Pois tá bom. Pois, Calé, muito obrigado. Gente, um abraço, muito obrigado. Continue aí assistindo nosso programa. Muita fé em Deus, muita fé para que a gente possa conseguir, com a graça de Deus, passar realmente por esse momento tão difícil, né? Que ainda não passou. O pessoal pensa que passou, mas não passou. Vai passar quando tudo terminar. Com a graça de Deus, a gente chega lá, ok? Então, vamos pedir, né? Vamos encerrar com mais uma música aqui do nosso querido Calé Alencar. Tchau, pessoal. Fiquem com Calé Alencar. Queria agradecer a você a oportunidade, mais uma vez Obrigado. Aqui no seu programa, com muito prazer. Saudar as pessoas que estão nos Vem cá, assistindo. o Joãozinho, que é o seu filho, está com quantos anos hoje? Vai fazer 7, em fevereiro de 2022. Então faz 7 anos que você não vem aqui, né? Porque quando ele 6 veio... e pouco. ele tinha meses, alguns né? meses. Alguns meses, ele estava até naquele negocinho, né? Como é o nome que é aqui dali? Um carrinho, né? Um carrinho botou aí... O Calé Alencar tá fazendo o programa comigo e o Joãozinho ali, pertinho ali. Hoje já está com 7 anos, Teve né? uma hora que ele quis cantar, né? Também. Vamos lá, pessoal. Fiquem aí com o Calé. Pela oportunidade. Abraço a todos que estão nos assistindo. Falamos de Fortaleza. Vou cantar uma canção que é uma parceria com o Fausto Nilo, que é uma canção que fizemos para Fortaleza, né? Show. Quando vejo no quintal o quê? Uma pequena saudade equatorial, vento e varal, vejo você, equatorial, vento e varal, eu e você, e vi você dizendo adeus, palmeiral nos olhos meus, sopro da brisa que vem lá do mar. E Fortaleza é uma cidade litoral, só pra te ver hoje à tarde. Equatorial, vento e varal, eu e você.